Entrevista. Daí nós vamos conversar com o senador Alessandro Vieira. Ele nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Aos 8 anos de idade, ele foi com sua família, ele veio morar em Aracaju. Formou-se em Direito, foi delegado de polícia por 17 anos, ainda o é, né? Em fevereiro de 2017, ele foi nomeado para comandar a Polícia Civil, função que exerceu até 2017. 16 e exerceu até 2017, quando ele foi exonerado. Na eleição de 2018, Alessandro se candidatou a senador pelo Rede Sustentabilidade, numa chapa sem coligação, e foi o mais votado, 474.449 votos. Senador, seja muito bem-vindo, nossa querida Valquíria Miron, Eduardo Carvalho. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês, voltar aqui a Xodó. Senador, estava o senhor relator, junto aí à Comissão de Assuntos Sociais, um projeto que prevê que traficantes condenados devem indenizar o Estado. Eu gostei. A gente tem uma leitura muito clara de que é preciso dar passos adiante na questão da responsabilização de quem comete crimes graves. E o tráfico tem essa característica, ele, ao induzir o jovem, especialmente o jovem, ao vício, você gera toda uma cadeia de custos para o Estado. São famílias fragmentadas, são internações, são problemas severos de saúde, e nada mais justo que o criminoso, que é quem ganha dinheiro com isso, também, ao ser preso, ao ser condenado, além da pena de cadeia, tem a pena de ressarcimento. Esperamos que esse projeto avance rapidamente, ele vai agora avançar a CCJ, e se na CCJ for aprovado, é o caráter chamado terminativo, ou seja, já vai para a Câmara dos Deputados sem precisar passar pelo plenário. É uma expectativa positiva, teve apoio unânime na comissão. Unânime, né? Sim. Em relação ao ministro da Educação, Camilo Santana, estava acompanhando, né, o passo a passo do processo educacional, mas na avaliação do senhor, estamos no caminho certo? Dá para fazer alguma coisa nesses 4 anos? Porque pegou-se um modelo, né, do Nordeste que influenciou o Brasil. Está adequado, está dentro do contexto? A escolha, a gente acredita muito que o governo Lula vai funcionar bem em alguns pontos, né? E em especial a educação, a equipe que foi indicada, que foi escolhida, e você referiu, a equipe que vem do Ceará, praticamente toda ela vem do Ceará, é a equipe que trouxe os melhores resultados na educação pública, no ensino médio fundamental. O Ceará tem das 100 melhores escolas no Enem, no desempenho das avaliações todas, no IDEB, 70, 75 são cearenses. Então, nada mais justo que você tentar reproduzir esse modelo para todo o Brasil. Algumas coisas a gente já fez ao longo dos últimos anos, que foi aprovar o novo Fundeb, garantir que você tenha um repasse de ICMS diferenciado de acordo com o desempenho e investimento em educação. O Sergipe já tem isso. A garantia de que aquelas escolas, aqueles estados, municípios que fizerem o ensino em tempo integral terão também uma remuneração maior, uma transferência de recursos maior. Então, os incentivos financeiros estão na mesa, e agora é fato que o ministro Camilo vai ter que ter, enfim, um grande desempenho para resolver gargalos, porque nós tivemos muitas dificuldades na educação nos últimos 4 anos. É relacionado ao FIES, né? Sim. Programa de financiamento. Na avaliação do senhor, o que é que está faltando? O que é que precisa ser aprimorado o FIES? Dados antigos mostravam que o endividamento também muito alto. Sim. Você tem um problema de dívida elevada e você tem um problema de inadimplência. A inadimplência está na casa dos 60%, então muito alto, né? É muito alto. E você tem que ter uma segmentação melhor. Então, o que a gente levou para o ministro Camilo, trazendo uma experiência que você tem no Reino Unido e na Austrália, é um sistema mais simplificado de cobrança e financiamento, ou seja, o cidadão passa a pagar na medida em que ele tem renda. Então, o cidadão fez um curso, direito, que foi meu curso, por exemplo, ele conseguiu um emprego, ele começou a trabalhar, ele começa aí sim a pagar, e a gente usa o aparato da Receita Federal para fazer essa fiscalização e cobrança. A tendência é que você reduza muito a inadimplência e, ao mesmo tempo, você consiga estimular mais linhas de crédito, porque quanto mais você tem uma inadimplência pequena, mais os financiadores se estimulam a emprestar. É fundamental para o Brasil que a gente tenha desenvolvimento de determinadas carreiras. O Brasil precisa de mais engenheiros, o Brasil precisa de mais programadores. Você tem determinadas carreiras que tem um número alto de vagas disponíveis e a gente não consegue preencher. Aqui no nosso estado, em Sergipe, a gente vem adotando medidas em parceria com o governo, em parceria com prefeituras, justamente nessa área de você gerar qualificação específica, porque são empregos, a gente chama emprego de qualidade, um emprego que tem uma boa estabilidade e uma remuneração acima da média, em cursos que são de curta duração, cursos de 2 anos. Então,
Então a ideia é que o FIES consiga se moldar para esse tipo de atuação. A gente já vem nesses 4 anos atuando com especialistas. Eu faço parte da Frente Parlamentar para a Defesa de Educação Pública, e essa soma de informações gera bons projetos e provavelmente a aderência do governo. Né? O senhor, hoje coordenador da bancada federal, o Sergipe tem 8 deputados federais. Difícil coordenar colegas? Não, quando você tem uma tranquilidade no que você quer fazer, e sempre fui muito claro a minha visão de bancada. A bancada federal traz muitos recursos para Sergipe. Sergipe é um estado pequeno com problemas de infraestrutura já graves e notórios, todo mundo conhece, problemas na malha viária, problemas na questão da saúde. Se a bancada se estrutura bem, se articula com o governo federal e estadual, a gente consegue desfazer esses nós. Então é uma coisa de você ter um desprendimento, deixar um pouco de lado o seu projeto individual e cuidar mais do estado. Acredito que ele vai ter uma boa aceitação. A eleição se deu por unanimidade. Houve um pequeno problema no início de diálogo, talvez uma falta de comunicação, que foi resolvida, e a gente conta com os 3 senadores e com os 8 deputados para juntos mostrar ao governo federal a importância de Sergipe. Sergipe tem um potencial gigantesco em diversas áreas, e se a gente conseguir destravar os investimentos, e a bancada tem esse papel, a gente tem certeza de que o governo estadual vai ter um bom desempenho e a vida das pessoas vai melhorar. E no final das contas é para isso que a gente é eleito, né? Para melhorar a vida das pessoas. Senador, algumas obras são estruturais e antigas. Por exemplo, nós temos a BR-101, vai completar 25 anos, um quarto de século. Canal de Xingó, como é que ele é tido como, né, e apelidado de a redenção de Sergipe? Como é que algo é uma redenção de Sergipe e décadas, quer dizer, nós não enxergamos isso, não? Por que é tão lento às vezes, né? Porque vocês estão agora trabalhando, eu vejo, cai no colo de vocês, mas na verdade o problema não surgiu com vocês, né? É um problema crônico. Aliás, os problemas de Sergipe são crônicos, não são problemas recentes, né? Mais do que nunca a bancada unida, né? Me parece que chega até um patamar de 3 bilhões em emendas, se todo mundo estiver junto, não dá para fazer muita coisa, né? Dá para fazer muita coisa e para cobrar muita coisa. Você tem aí duas raias para correr. Você tem a raia das emendas parlamentares, e as emendas parlamentares individuais de bancada vão trazer para Sergipe mais de 3 bi em 4 anos. Metade disso compulsoriamente para a saúde. Então dá para fazer muita coisa boa e estruturante. Mas por outro lado, a bancada também tem o papel de garimpar recursos no orçamento federal e nos ministérios. E existe um espaço grande para fazer isso. E o que eu defendo é que se faça esse tipo de ação de uma forma articulada. Claro que cada um tem o seu projeto político, vai disputar a eleição, quer voto, eu entendo, respeito, é da democracia. Mas se a gente articula bem, todos têm o seu benefício eleitoral, todos têm o reconhecimento público e o cidadão melhora a vida. A gente tem um exemplo concreto, que foi o Hospital do Câncer em Lagarto. Então o Sergipe atravessa décadas sem ter um hospital para câncer. A bancada se reuniu em 2019, a primeira reunião aconteceu no meu gabinete, por uma felicidade, por uma coincidência. A gente teve a adesão de todos os parlamentares e o resultado está aí. Quem for a Lagarto vai ver lá, o prédio está lá, maravilhoso, super bem estruturado, 100% atendimento SUS. E é SUS, né? 100% atendimento SUS, com qualidade, com equipamentos de primeiro mundo. Então a gente mostrou que é possível fazer. E o que a gente tenta agora é expandir esse tipo de visão. Olha, se a gente fizer essa mesma reunião, a gente consegue executar. Então, uma demanda ali de São Mateus, né, Jiboia, uma rodovia estadual que tem uma demanda histórica e que a gente juntou a bancada, a gente está colocando recursos, já vai para o 2º ano de recursos. Eu acredito que dentro desse ano, no mais tardar no começo do próximo ano, a rodovia está pronta. Então é possível fazer se você tem esse desprendimento, essa racionalidade. A gente vem tentando ajudar nisso. Claro que cada parlamentar sempre vai ter sua autonomia, mas a todo instante ele vai estar cobrando o governador do estado e os colegas da bancada para a gente integrar, para a gente poder fazer as coisas de uma forma racional. Nós temos, por exemplo, ainda na saúde, um gargalo grande de exames. A gente tem que resolver esse problema. Quais são as possibilidades? Você tem a possibilidade de fazer uma grande central de diagnósticos, ou você tem a possibilidade de investir nos hospitais regionais. Qual é o desenho que o governo quer fazer? Porque o desenho que o governo quiser fazer, se a bancada apoiar, ele vai funcionar. Ele consegue fazer. E a gente não pode deixar o sergipano, num estado do tamanho do nosso, sofrendo num gargalo de algumas filas, chegam a mais de 90 mil pessoas esperando determinados exames. Isso é absolutamente inaceitável, porque não falta recurso. O recurso chega todo ano, então a gente precisa otimizar isso, racionalizar a gestão. E a gente vem tentando, com essa proximidade maior com o governo estadual, garantir esse resultado. Opta-se pelo modelo regional.
Porque, veja, os hospitais são regionais, né? Se não fortalecer os hospitais regionais, todo mundo vai cair aqui, vai desaguar aqui como vinha no passado, né? A gente torce que isso seja diminuído a cada ano, vai desaguar aqui no USE. Reclama-se muito o seguinte, às vezes você tem até acesso ao atendimento, mas a dificuldade dos exames é um gargalo terrível, né? Porque hoje praticamente você não faz nada de medicina sem né? Sem os exames. Assim, eu talvez por conta do meu perfil, né, que sou um cara muito objetivo, eu não consigo aceitar que a gente tenha ainda equipamentos com 20, 30 anos de uso, ainda precariamente funcionando no uso, como você tem na oncologia, por exemplo. Isso é inaceitável. Isso significa que os gestores, ao longo do tempo, não souberam priorizar, não souberam definir prioridades e estabelecer o que era urgente para o cidadão. Então eu tenho conversado bastante com o governador Fábio Tidieri. O Fábio, eu sempre repito, o Fábio ganhou nas urnas o direito de liderar e a responsabilidade de liderar esse momento, e a gente tenta colaborar para que essa liderança gere o melhor resultado possível. Então na saúde isso passa por priorizar, por estabelecer clareza para as pessoas. Olha, a nossa lógica é essa, eu vou colocar exames em todos os regionais, ou o contrário, que também é possível fazer, porque o nosso estado é pequeno. Eu vou fazer uma grande central aqui em Aracaju. Tudo bem. Eu prefiro regionalizado, fica mais perto do cidadão, fica mais confortável. Mas se qualquer que seja a alternativa, ela tem que ser clara e tem que ser definida agora, para que a bancada possa aportar recursos, para que o governo possa se organizar e para que o cidadão tenha a capacidade de fiscalizar isso. Porque no final das contas o dinheiro é do povo. Não é meu, não é de Fábio, não é de Lula. O dinheiro é do cidadão que paga imposto. Eu tenho que dar para esse cidadão a clareza, diz, olha, hoje não tem aqui o exame, mas a gente vai fazer isso e isso, e você vai ter, me cobre, fiscalize, porque aí tudo melhora. O Sergipe não tem por que ficar para trás. O Sergipe tem literalmente todas as condições para dar um salto de qualidade e ser, primeiro, o melhor estado para se viver do Nordeste e depois do Brasil. Não tem por que a gente ficar, como vive hoje, refém de ver uma mão de obra jovem sergipana indo para o Sul, para o Sudeste, atrás de emprego temporário para poder viver. Ele não precisa disso, ele tem condições de avançar aqui. Eu vim acompanhando a fala do governador Fábio Tidieri. A impressão que a gente tem da imprensa, veja, bem intencionado, a gente consegue perceber, o jovem é inteligente, mas precisa andar agora num alinhamento diferente também de onde veio. Não sei se eu estou equivocado. Porque, veja, se os problemas eram crônicos, não eram resolvidos, se você chegar agora, né, por exemplo, fomos agora afetados com essa questão, ele está enfatizando o turismo. Aí a gente tomou a terrível surpresa que os voos até para, imagine, nosso vizinho aqui Salvador, né, essa rodovia 25 anos, gente. BR-101, como você vai trazer fluxo de gente? As praias de lá são mais bonitas do que as nossas. Se você não tiver uma malha viária, né? E essa questão também dos voos, essa questão do ICMS vai afetar de certa forma a questão turística, que parece que muda hoje, né? O ICMS. Você tem como usar a questão tributária para potencializar, mas aí a gente tem que, de novo, ser sempre muito racional e analisar bem. Considerando o tamanho do nosso estado, a prioridade deve ser a malha viária. O aeroporto é importante, ele traz um turista que gasta bem. Mas a gente está no meio de dois destinos turísticos internacionais, que são Maceió e Salvador. Então, para o sergipano, para o turismo sergipano, um primeiro passo é o turismo regional. O turismo regional já é suficiente para potencializar bastante a nossa rede de atendimento, potencializar bastante o consumo aqui em Sergipe. E depois você vai, na medida em que a economia é aquecida, você tem mais voos. Porque a questão de aviões ela é muito complexa. Então o Sergipe já fez uma redução de ICMS, não teve o resultado. O Sergipe já fez a contratação de voo charter, acho que na gestão de Fábio Henrique lá atrás, não teve resultado nenhum. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer, me parece, primeiro, colocar gente técnica para trabalhar, para analisar as nossas potencialidades, desenvolver bem essas potencialidades. A gente vem fazendo isso, então a gente está colocando recurso em parceria com o governo do estado para fazer a orla lá do Crasto, né? A gente vai fazer agora as duas orlas aqui em Nossa Senhora do Socorro, atendendo a solicitação do deputado Samuel Carvalho. No São Brás, por exemplo, vai ter uma nova orla. Isso tudo vai potencializando o produto. Esse produto primeiro atrai o turismo regional, que já movimenta, você já abre restaurante, você já abre pousada, e depois ele começa a trazer o nacional. Ou seja, de dentro para fora, pelo que eu entendi. Eu acho que é o melhor caminho. E aqui, a Bahia do nosso lado, historicamente, ela cede turistas para Sergipe. O baiano é acostumado a fazer turismo em Sergipe. E não tem nenhum demérito nisso, não. Desde que ele venha para cá e consuma e deixe o dinheiro em Sergipe, para mim ele pode vir da China.
Mas se vem da Bahia é mais fácil porque ele vem pela rodovia. A questão da BR-101 que você colocou, é preciso que a gente faça esclarecimento para o cidadão. Além dos problemas de várias contratações mal feitas no passado, hoje a gente passa a ter o Ministério de Transportes com orçamento suficiente para fazer a obra. Então, só esse ano a gente vai ter 280 milhões de reais em obras de infraestrutura rodoviária em Sergipe, vindos do governo federal. Isso foi garantido pelo presidente Lula, confirmado pelo ministro Renan Filho. Nosso vizinho, né? Ajudou muito também. A gente está acompanhando bem essa questão, então a gente deve concluir a parte norte da BR-101 e começar a parte sul para concluir ali aquele pedaço depois de distância, que ainda falta sequer projeto. Você tem dificuldade de projeto, porque passa esse tempo todo, é o que eu falo da desorganização, e ninguém fez o projeto. Você falou do canal de Xingó. O canal de Xingó é um projeto gigante, é um projeto de um custo elevado e de longa duração a obra. Uma obra, eu não vejo essa obra concluída em menos de 8, 10 anos. Só a primeira etapa, ainda na Bahia, de mais de 100 quilômetros. E tendo no meio disso um túnel, então uma escavação complexa. Então a gente tem que cuidar de outros caminhos para atender a questão da água, que passa por otimizar a DESO. A DESO não pode desperdiçar água como desperdiça hoje, e passa por uma obra estruturante, quem está garantindo os recursos através do orçamento federal, em parceria com o governador Fábio Tidieri, que é a adutora do leite, que é uma adutora de água bruta, para levar água para alimentar, para dessedentar os animais em toda a nossa bacia leiteira no sertão. O potencial dessa obra é duplicar a capacidade da bacia leiteira. Então é uma obra muito mais barata, é uma obra de 50 milhões de reais, comparada com o canal de Xingó, que é 2 a 3 bilhões. Não leva menos de uma década, né? E é uma obra que se faz em um ano. Então você tem que começar a pensar fora da caixinha. Senão cada político vem a cada 2 anos e repete: canal de Xingó, nananã, mesma conversa fiada, o Hospital do Câncer, que sempre foi uma promessa histórica. A gente tem que parar com essas promessas e resolver os problemas, ouvir o povo. O que o povo precisa? Na hora que eu tiver água bruta para dar para o animal, o cara vai deixar de sangrar a água potável. Porque um dos problemas da DES é esse: ao longo de todas as adutoras você tem vários furos, você tem vários desvios. Isso acontece não é porque o cara quer literalmente fazer aquilo, mas ele precisa dar água para seu rebanho, para sua plantação. A adutora de água bruta resolve isso na parte mais difícil, que é a parte do sertão. Então, assim, a gente tem várias soluções para avançar, desde que a gente faça um bom planejamento e uma boa execução. Senador, vamos agora a Tobias Barreto, nós vamos com o nosso querido Glauber Leal. Glauber, é com você, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Valquíria Miron, boa tarde aí também para o nosso entrevistado, o senador por Sergipe, Alessandro Vieira. Em nome da Xodó de Tobias Barreto, eu recebo um abraço de todos aqui da região centro-sul de Sergipe. Olha só, em vídeo publicado nas redes sociais, Henrique Prata, que é diretor do Hospital do Amor, agradeceu ao senhor a destinação de recursos para que uma unidade fosse instalada em Lagarto. Com base nessa declaração, eu faço a seguinte pergunta: não deveria haver uma somação de esforços toda vez que o objetivo final das ações fosse o povo de Sergipe? Fique à vontade para responder e desde já, muito obrigado. Glauber, um abraço aí pro pessoal do Tobias, é sempre bom estar falando com vocês. De fato, a somação ajuda, e nesse caso específico, a gente tem uma clareza de que a bancada fez esse trabalho, não foi só o senador Alessandro. Eu sou o segundo parlamentar que colocou mais recursos na obra. Você tem o deputado Agostinho Ribeiro, esposo da prefeita de Lagarto, e em seguida o senador Alessandro, com repasse que já passa da casa dos 15 milhões de reais. Mas nada teria acontecido se não fosse a junção de todos os parlamentares. Foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer isso de forma organizada. Fez ata, assumiu o compromisso público e todo mundo colocou, alguns mais, alguns menos, mas colocou. A gente tem que levar esse modelo para outras coisas. É isso que eu estou dizendo que é importante fazer a partir de agora como coordenador da bancada. Mostrar para os colegas alternativas, literalmente, mostrar um cardápio. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, está ligado à sua base. Você vai ter a vantagem política e é natural que o político queira isso, mas ao mesmo tempo isso aqui é importante, não é dinheiro que se perde, é dinheiro que vai deixar um resultado, vai deixar um legado. E por enquanto a receptividade tem sido muito boa dos colegas, para que se estude alternativas dentro desse modelo para resolver problemas graves. Tobias, por exemplo, é outra cidade, tem um problema com água constante, que é um problema que tem solução, porque nós temos acesso à água perto. É tudo uma questão de organização e fazer as coisas funcionarem. Agora nós vamos, senador, nós vamos com o nosso querido Aparecido Santana lá para Nossa Senhora da Glória. Com você, Aparecido.
Ótima tarde, senador Alessandro, todos que nos acompanham pelo Jornal da Xodó. Minha pergunta também é voltada à saúde, né? Senador, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde tem mais de 30 anos que foi criado, mas não atende adequadamente a população. Aqui em Sergipe a gente percebe, Sergipe no Brasil inteiro, né? Centenas de pessoas que saem das cidades interioranas com direção à capital para ter atendimentos médicos. E também, por exemplo, municípios mais longínquos da capital que falta médicos na unidade básica de saúde. Qual o papel dos governos e o senhor como parlamentar para melhorar a qualidade da saúde da população sergipana? A gente tem 2 espaços, Aparecido. Um abraço para vocês aí da região Nacional da Glória, especialmente aí para a Glória. A prefeita Luana me procurou. A gente está fazendo um repasse de valores para tentar melhorar a qualidade de atendimento no hospital regional. Ela mostrou todas as falhas que ela identificava. A gente chamou o secretário de Estado da Saúde e entendemos juntos o que ela podia fazer. A gente está fazendo um repasse bastante significativo para lá de recursos. No total, a gente está trazendo esse ano 10 milhões para a Secretaria de Saúde, com foco específico na aquisição de alguns equipamentos que atrasam a rotina de exames, mas principalmente também fortalecer a questão dos hospitais regionais. Essa é uma solução. Mas você tem lá como parlamentar em Brasília também uma obrigação de fazer a revisão da tabela do SUS, né? A tabela de pagamentos que o governo faz. Porque o sistema que o Brasil escolheu, que é o sistema de portas abertas, é o Sistema Único de Saúde, ele garante para nós brasileiros uma coisa que, por exemplo, o americano não tem. As pessoas olham para fora e acham que lindo, o americano lá, rico. Se o americano tiver um câncer, se o americano tiver uma doença grave, ele morre na rua se ele não tiver o plano de saúde. Porque eles não têm a porta aberta que nós temos no sistema de saúde. Então é uma escolha política que nós fizemos lá em 88, na Constituição, e é uma escolha que tem consequências. A gente tem que gastar muito dinheiro com esse sistema. Não há dúvida que num país pobre como o nosso é a melhor solução, mas ao mesmo tempo nenhum país do nosso tamanho tem um sistema desse. Nenhum país tem, justamente pelo custo. Então o que a gente defende é que você melhore esse financiamento, que você tenha uma fiscalização maior, porque existem infelizmente muitos casos de corrupção na saúde no Brasil todo, e você tem que dar uma viabilidade, porque se eu não tenho viabilidade, progressivamente os serviços vão se encerrando, eles vão ficando cada vez mais concentrados em algum lugar. Então a nossa ideia, e acredito que o governador do estado vai seguir nessa mesma linha, é de fortalecimento dos hospitais regionais. Isso passa por reequipar, garantir contratação, plantão suficiente, vagas de UTI, para que o cidadão não precise fazer tanto deslocamento, né? A gente fazer uma distribuição racional. A gente já vai ter um polo de saúde em Lagarto focado na questão do câncer. Então nada mais justo e mais racional do que você distribuir outros polos de saúde com outras especialidades. Então na Senhora da Glória, por exemplo, que é a Porta do Sertão, ela pode ter alguma especialidade específica que faça sentido você canalizar investimentos ali e você ter essa dinâmica, que é você garante fluxo de recursos para que você possa sustentar lá essas equipes atuando. A prefeita está muito preocupada com isso, a gente teve clareza de que é a grande demanda que ela tem, e a gente já tem um compromisso firmado com ela de que ao longo desses 2 anos, que é o período que ela tem nesse mandato, a gente possa ajudar incisivamente a cidade Nacional da Glória com mais recursos para a saúde. Nós vamos ao Baixo São Francisco, nós vamos com o Robson Martins. É com você, Robson. Muito boa tarde, mais uma vez, Eduardo Carvalho, Valquíria Miron, Daniel, senador Alessandro Vieira, satisfação interagir mais uma vez com o senhor e recebo um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. Senador, um problema crônico aqui da região do Baixo São Francisco é justamente a questão das bombas da Codevasf. Como o senhor pode atuar em Brasília para que essa questão possa ser resolvida, senador? A Codevasf, ela enfrenta um problema grave, que é a ampliação excessiva do seu âmbito de alcance, vamos chamar assim. Então a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, hoje ela atende do Espírito Santo ao Amapá, e é com a mesma equipe técnica que existia antes. Então, claramente, você tem agora um gargalo lá. Você até tem recursos, as bancadas no Brasil inteiro colocam recursos na Codevasf, mas a execução está ficando cada vez mais lenta. E a gente tem também, não pode fechar os olhos para isso, uma série de problemas de corrupção em unidades da Codevasf. Isso contamina todo o funcionamento, porque acontece, uma unidade da Codevasf do Piauí ou do Maranhão faz uma ata de preços, a de Sergipe faz só adesão. A de Sergipe não negociou com ninguém, não conhece ninguém, mas vai aderir a essa ata. Quando a ata cai porque teve alguma suspeita de fraude, algum problema, prejudica a execução aqui em Sergipe.
Então esse é um problema para tratar, que é um problema de gestão e é um problema de polícia. Mas ao mesmo tempo, o que a gente precisa agora, e a gente está na fase de mudança de gestão na Codevasf nos estados, é ter uma equipe que se foque naquilo que é fundamental para a atuação da empresa. Então é bom que a empresa compre carro, é bom. É bom que a empresa possa ajudar no calçamento, é bom. Mas a função da Codevasf é cuidar de água, de esgotamento, de acesso à água potável. Então a prioridade de gastos tem que ser a compra e manutenção de bombas, a compra e manutenção de estruturas para que você tenha a distribuição dessa água. Isso deve ser feito, na minha opinião, em parceria com as prefeituras. Então, além de cobrar mais efetividade e garantir recursos, a gente tem que ver agora a empresa voltando a olhar para aquilo que é a sua principal atividade. Porque ao longo do tempo, pela facilidade de licitações que você tem, com menos burocracia do que a administração direta, acabou virando um canal de distribuição de bens e serviços que não são exatamente do escopo da Codevasf. Senador, em relação olhando o cenário nacional, no seu olhar, estamos num caminho certo? Eu estava vendo uma pesquisa que me deixou assim preocupado em relação à questão do Ministério da Economia, né? Eu achei um número alto, 82 executivos do mercado financeiro, eles avaliaram de maneira pelo menos preocupante como estamos. Qual a avaliação do senhor nesta área econômica? O Haddad me parece um intelectual, né? É uma pessoa de formação, mas dizem que não é genuinamente da área. Isso pode trazer problemas para nós ou não? Qual é a sua avaliação? Não, nós já tivemos ministros da Fazenda, que sociólogo, né? Economista, médico. Não acho que seja o foco. A equipe montada é uma boa equipe. Eu estive com o ministro Haddad há 2 semanas. O problema é que a gente ainda não tem as propostas colocadas no papel. Então, enquanto não acontecer a apresentação da reforma tributária, enquanto não acontecer a apresentação do novo marco fiscal que vai substituir o teto de gastos, todos vão ficar em desconfiança. É natural. Na hora que você tiver a regra colocada na mesa e essa regra sendo votada, aprovada no Congresso, aí você passa a ter uma confiança maior. Porque o que o mercado pede mais é para ter as regras do jogo, para entender como é que vai programar seus investimentos. A minha expectativa é positiva, considerando a equipe que foi montada e considerando as interlocuções, as conversas que a gente vem tendo com a equipe econômica, a expectativa é de uma regra sóbria, que permita ter controle da dívida e consiga, ao mesmo tempo, garantir investimentos na parte social, porque eu não posso deixar o país também estrangulado, pagando só juros de dívida e sem fazer os investimentos necessários, por exemplo, na redução da pobreza e desigualdade. Então tem um equilíbrio para fazer nisso, o mercado já sabe que isso vai acontecer, já está, como diz, na gíria técnica, precificado, né? Então eles já não vai ter solavancos, não vai ter surpresas, e a gente espera ter dentro do primeiro semestre isso bem encaminhado. E aí, retomando confiança, retoma investimento. Essa viagem agora para a China do presidente Lula com uma comitiva enorme de empresários, se não me engano, mais de 200 empresários. É o maior parceiro comercial, né? É o maior parceiro comercial, e você vai reatar um ritmo de confiança. Então tudo isso ajuda a impulsionar a nossa economia, e partindo de um ponto que todos nós brasileiros concordamos, a gente vai ter que encontrar um equilíbrio fiscal suficiente para reduzir os juros. E reduzindo os juros, a gente automaticamente reduzir também o preço das coisas e a inflação. Reforma tributária, quem afirma que é a mais urgente das reformas. A ambiente? Sim. Será agora no primeiro semestre? Eu acredito que, a depender da proposta que o governo efetivamente apresente, ela tem condições de ser aprovada no primeiro semestre. A gente sabe que existe aí um jogo político. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já anunciou que precisa pelo menos de um semestre para negociar tudo. Mas isso depende da velocidade das coisas em Brasília. É uma reforma que já está muito conversada. Foi a mesma coisa que aconteceu com a reforma da Previdência. Ela aconteceu no governo Bolsonaro, é a última reforma, né? Porque todos os presidentes fizeram, mas a última reforma foi no governo Bolsonaro, em 19, e ela já veio mastigada de 2 anos de discussão no governo Temer. Agora, a reforma tributária, a gente está discutindo literalmente desde 2019 e 20, mais ou menos. Então, as propostas já foram muito discutidas, as comissões já se reuniram várias vezes. Nós já sabemos dos gargalos, das dificuldades. Por exemplo, a gente precisa ter um fundo de compensação regional para que você possa manter o incentivo à economia aqui no Nordeste. Isso já está aceito, me parece, de forma larga. Então, eu apostaria na aprovação dentro do ano, gostaria de ver dentro do semestre, mas dentro do ano, com certeza, a aprovação da primeira etapa de reforma tributária, que é a reforma de consumo de serviços, e que depois tem que avançar muito rapidamente para a reforma da folha de pagamentos e a reforma do imposto de renda. Aí a gente destrava a nossa economia.
Senador, vamos voltar agora para Sergipe. O Cidadania, eu estava acompanhando, vocês estiveram reunidos, ênfase, pelo que eu entendi, a eleição municipal, o maior número possível de vereadores. Sim. Mas isso quer dizer que não terão candidatos ao executivo ou não? Não. O que o Cidadania fez, e o Cidadania é um partido que integra a federação PSDB Cidadania, foi definir prioridades. Então, a primeira coisa a fazer é montar chapas de vereador. E é isso que está sendo feito no Cidadania, no PSDB, você conversar com as pessoas, mostrar o projeto, mostrar as potencialidades, montar a chapa, porque é uma eleição muito difícil, a eleição de vereador. E um passo seguinte, que vai acontecer mais perto do final do ano ou no próximo ano, é definir quem será candidato majoritário. Isso vai depender de composições, você pode ter um nome da federação, você pode ter um nome em composição com o governo, tudo isso está em aberto e é uma construção que vai ser feita ouvindo as pessoas que fazem parte do grupo. Dos elementos do Cidadania, vocês têm sempre pessoas muito qualificadas, né? Mas que nasceram na Câmara e já estavam na LES, por exemplo, o doutor Samuel Carvalho, fazendo um bom trabalho. Kitty Lima, né? Vereadora, né? Passou para o Estado. O Geórgio Passo, sempre muito qualificado também, a gente percebe isso. Mas estão migrando para eleições seguintes, né? Sim. E como ficará agora esse novo modelo? Porque me parece que o doutor Samuel está muito voltado lá para Nossa Senhora do Socorro, né? E a reposição desses qualificados, como é que vocês pensam em fazer? Veja, nós temos uma suplência também qualificada, essa é a primeira questão. Então, a pré-candidatura de Samuel Carvalho para Nossa Senhora do Socorro é uma prioridade do grupo. Isso foi definido com muita clareza lá atrás. Uma cidade importante, um parlamentar muito qualificado. A gente sabe a potência que Socorro tem se for bem administrada, com honestidade, com qualidade. E a suplência dele é da ex-deputada Kitty Lima. Quer dizer, você não vai ter prejuízo na LES de forma alguma. Da mesma forma, se o Geórgio confirmar a intenção que ele manifestou em algumas entrevistas de concorrer à Prefeitura de Ribeirópolis, você tem uma suplência que segue também com qualidade, o suplente é Ricardo Marques. Então, os nomes são bons nomes e é possível fazer essa construção com qualidade. Com qualidade, né? O senhor pensa Prefeitura de Aracaju? Não, eu não tenho pretensão. Eu não tenho pretensão de candidatura nesse momento. Acho que existem outros quadros para cumprir esse papel. Mas um dos aprendizados da política é que você não pode fechar portas, porque você pode ter uma mudança de cenário muito radical que a gente não quer que aconteça e você ter a necessidade de uma candidatura. O que eu defendo é que Aracaju também é uma cidade com grande potencial. O Edivaldo Nogueira cumpriu uma missão, é um prefeito de longa história, né? Vai deixar um legado positivo. Eu sempre digo que Edivaldo é talvez o político sergipano mais subestimado, porque Edivaldo vai completar o mais longo prazo como mandatário na cidade de Aracaju, eleito democraticamente. Foi reeleito agora presidente da Frente Nacional de Prefeitos. É um cara que tem uma história política, que tem um legado, que tem que ser valorizado. Mas talvez por um perfil, ele é um cara mais reservado, meio tímido, isso não é tão visto. Então a gente tem que dar agora um passo adiante, né? Então a casa vai estar mais ou menos arrumada, você tem uma parte de infraestrutura grande, que a gente vai ter muita obra acontecendo em Sergipe nesses próximos 2 anos, aqui em Aracaju também. Mas pode dar um avanço do seu ponto de vista do desenvolvimento, inclusão, educação. Acho que educação e saúde são 2 contribuições que um prefeito tem que deixar, porque quando você projeta o futuro daquela comunidade, daquele povo. E acho que Aracaju ainda está devendo um pouco nessas 2 áreas. Você pode melhorar muito a educação de Aracaju, você pode melhorar muito a saúde de Aracaju, e é isso que a gente vai cobrar nessa construção da próxima candidatura. Mas sem fechar portas e sem pressão. Acho que cada coisa tem seu tempo. É a relação de Ricardo Marques, né? O comunicador tem feito todo um trabalho na Câmara, muito voltado também para as demandas da questão da Prefeitura de Aracaju. Mas é um nome forte dentro do quadro, né? Pode ser cogitado também, mas eu pergunto o seguinte, tem musculatura para isso? Porque se a oposição, né, na nossa avaliação, ela não tiver unida dentro de um projeto, não adianta se lançar, né? Depende primeiro de tudo da disposição individual, né? Então você citou o Ricardo, a gente podia falar da Sheila Galva, por exemplo, que é a nossa vereadora também, muito focada na pauta do combate ao câncer. Se você tem a vontade de ser candidato, é um primeiro passo. O grupo abraçou a sua ideia, você completou um segundo passo. E o terceiro é fazer campanha. O Ricardo, ele tem uma vantagem muito grande, eu falo com ele sobre isso desde o início dele na política. Ele já é 100% conhecido em Sergipe. Pelo histórico dele como jornalista, ele já é 100% conhecido. Vem fazendo um excelente trabalho como vereador. A gente tem acompanhado de perto, colaborado naquilo que a gente consegue colaborar. Agora, muito recentemente, fechamos uma definição de emendas ali para a região dos Capuchinhos, porque existe uma demanda grande ali da comunidade e ele vem cuidando muito daquilo ali.
E é um possível quadro, mas não existe hoje a construção de candidatura para o executivo. Nem o Ricardo se colocou e nem isso surgiu. Mas pode surgir. Como eu disse, você não pode fechar tão antecipadamente as portas, porque com a política tão dinâmica, muitas vezes surge do povo essa demanda, né? Olha, o perfil que a gente quer é esse, comunicativo, ativo, um cara que cobra, que corre atrás. O Ricardo casa perfeitamente com isso e tem a nossa confiança e se for candidato, se tiver vontade de ser candidato, terá nosso apoio. Mas é uma construção. Uma construção, né? O senhor me lembrou, viu? A questão lá de Socorro. Um amigo meu mandou perguntar: e Socorro é com Fábio ou sem Fábio, né? Porque é com Samuel Carvalho. É Samuel, né? Existe sempre uma definição muito clara no grupo do qual eu faço parte: a autonomia da construção. Então, se o governador Fábio Tidieri se somar nessa construção, vai ser uma felicidade para todos, até porque no segundo turno estivemos juntos e Samuel foi fundamental no trabalho de reversão do quadro em Socorro, né? O desempenho que Fábio teve no segundo turno claramente teve a mão e o esforço de Samuel Carvalho do seu grupo, mas ele é candidato independentemente do governo, né? Não pode amarrar isso. O compromisso nosso é com o povo de Socorro. A gente conversa muito com as pessoas, escuta muito a necessidade de uma mudança, porque Socorro vem se arrastando há muito tempo. As gestões não entregam aquilo que a cidade tem de potência. E o Samuel conhece vivamente a cidade, ele tem um sonho, tem uma vontade muito grande de ajudar as pessoas e tem nossa total confiança. Então, ele é pré-candidato à Prefeitura Nacional do Socorro, vai ter nosso apoio e o palanque é grande. Eu espero ter lá a companhia do governador Fábio, de tantos que queiram se somar nessa mudança. Aí, conversamos com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania pro Sergipe. Muito bom poder recebê-lo, senador. Seja sempre bem-vindo, viu? É sempre um prazer estar aqui. Eduardo, senador, boa tarde. Só uma colocação de um ouvinte aqui, que o Williams Mala de Propriar, parabenizando o senhor pelas palavras e também parabenizando Eduardo pela entrevista. Viu? Maravilha, um abraço, Williams, está sempre à disposição de vocês todos. É uma honra estar aqui. E a forma mais clara de prestar esse serviço é através da imprensa, conversando com o Estado, e só quem conversa com o Estado inteiro é a Xodó. É a Xodó. Meu querido diretor de jornalismo, Daniel Vilas Boas, Vaguinho, muito obrigado, está aqui na Sonoplastia, né? E se o bom Deus nos permitir, nós vamos estar juntos amanhã. Muitíssimo obrigado pela audiência.